Nós vamos ler do versículo 17 ao 22 e nós vamos estar analisando sobre a importância da ceia do Senhor. Talvez, muitas vezes nós dizemos, eu vou à igreja, vou cultuar o Senhor e no final do culto eu vou participar da ceia. Analisamos a ceia como algo bastante simples, que nós fazemos uma vez ao mês, no final do culto. Não, eu vou apenas para o culto hoje e depois tem a ceia, já no finalzinho. Mas nós vamos entender a ceia como um culto ao Senhor. Nós vamos ver a importância da ceia na nossa vida. Precisamos, o apóstolo Paulo ele faz um apelo aqui, nesse texto, que nós lemos todas as vezes quando vamos celebrar a ceia. E ele faz um apelo a um pensamento, a uma reflexão a respeito da Santa Ceia. E nós gostaríamos de ler esse texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 17 ao 22. Ele fala o seguinte: apesar de tudo, talvez sua versão não seja igual à minha, mas o texto é o mesmo. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por estas atitudes. Você diz, eu não entendi nada dessa história. Vamos lá. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma igreja que estava na uma cidade chamada Corinto. Uma igreja fundada ali pelo apóstolo Paulo. E durante um tempo as coisas andavam como era esperado. Os irmãos estavam ali debaixo de um reflexo de bênção. Eles estavam ali seguindo aquilo que era instruído pelos apóstolos. E eles vinham fazendo tudo corretamente. Até que um dia, o apóstolo Paulo, eu não sei se ele viu pessoalmente ou aquilo chegou aos seus ouvidos, de que a coisa não estava indo como deveria. Aquela amada igreja, aquela igreja que estava ali, que foi fundada com a bênção de Deus, agora estava tomando um caminho que não era muito desejado. O apóstolo Paulo traz ali ao seu coração, e não poderia ser diferente, ele traz uma grande preocupação. E ele começa a analisar mais a fundo, ele vai mais a fundo naquela situação, e ele começa a fazer uma análise. E eu gostaria que nós meditássemos nisso aí nessa manhã. Talvez todo o conteúdo dessa história que nós vamos mencionar aqui, talvez ele não tenha a ver com a nossa vida, mas é uma advertência pelo menos. Pois nós estamos falando da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo ele diz, olha, vocês estão, deixe-me parafrasear, vocês estão participando da ceia e isso é correto, isso é o que foi ensinado. Vocês estão todos juntos e isso também é o que foi ensinado. Porém, algo está acontecendo que não tem agradado o coração de Deus.
Algo tem nos entristecido e tem trazido uma ira ao coração de Deus, e é necessário que isso não mais continue acontecendo. Nós gostaríamos de focar aqui nessa manhã a grande importância de se celebrar, ou melhor, a grande importância de celebrarmos a ceia do Senhor. Não vamos vir para a igreja dizendo, eu vou para a igreja no primeiro domingo, no segundo domingo, seja lá qual for o dia, eu vou para a igreja para cultuar e depois tomar a ceia. Mas vamos entender que o dia de ceiar ao Senhor é uma solenidade, é algo especial. Não, eu vou para a igreja cear ao Senhor. Eu não vou apenas participar da ceia no final do culto, mas eu estou indo com o espírito de participar da ceia no dia de hoje. É entender a importância, a relevância de participar da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele fica muito chateado com tudo aquilo que acontece. Existiam pessoas como existe hoje, e sempre existiu, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas de nível social e cultural diferente. Naquela igreja também existia. Porém, a partir do momento que eles receberam o Evangelho, a partir do momento que eles ouviram a palavra de Deus, a partir do momento que eles receberam a palavra vinda dos apóstolos, eles começaram a ser instruídos. E uma das instruções que foi passada para aquele povo é que eles deveriam ter desigualdade. Eles deveriam estar juntos, celebrando e cultuando ao Senhor. E quando eles fossem cear, que estivessem também juntos. Já era um costume que vinha de algum tempo, daqui a pouco a gente menciona, de que a igreja se reunia. Eles se reuniam para partilhar o pão, para se alimentar juntos, para cultuar juntos. Isso era maravilhoso. Mas o que é que acontece aqui que traz essa chateação, essa revolta para Paulo e faz com que Deus venha estar chateado com o povo? Durante um tempo, irmãos, eles começaram ali, eles levavam os alimentos. Quando era o período de celebrar, de lembrar do sacrifício de Jesus, eles levavam, vamos simplificar, eles levavam todo o material da ceia para a igreja. Ótimo. Eram muitas pessoas, então aqueles que tinham uma condição social melhor, eles se encarregavam e levavam muito ali. Os irmãos partilhavam, eles dividiam aquele alimento, eles celebravam ao Senhor juntos. Até um certo ponto isso funcionou. Mas só que tem uma coisa, o nosso coração, a nossa personalidade, que é alterada, que foi ferida desde o início pelo pecado, se nós não a vigiarmos, chega um tempo que nós começamos a dar brechas para Satanás. Então, aqueles irmãos que estavam ali na maior simplicidade, com o passar do tempo, não sabemos o que foi, qual foi a prática que faltou ali, se foi oração ou o que foi. Com o passar do tempo, aquela unidade era algo homogêneo, que não existia diferença entre eles. Com o tempo eles foram separando. Aqueles que tinham mais começaram a olhar de forma diferente para aqueles mais pobres. E acontece aqui algo trágico para a vida da igreja, e talvez isso seja como um todo para a sociedade. Surgiu ali, dentro daquela igreja, algo que nós chamamos de partidarismo. Em outro momento aqui, o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez sobre isso. E as pessoas começaram a criar grupos. Eles começaram a se reunir separadamente. E cada grupo tinha um líder. Cada um tinha um líder querido, e eles não se misturavam, porque aqueles eram de um nível, os outros já eram de outro nível. Chegou um momento que eles disseram, já que nós temos esses grupos aqui, já que a igreja está dividida com esse partidarismo, então vamos dividir também esse alimento. Cada um traz o seu alimento. Cada um vai celebrar a sua ceia, cada grupo. Então, acontece algo interessante. Aqueles que tinham uma condição social melhor, eles se alimentavam mais. E o que é pior,
eles esqueciam que aquele alimento ali estava relacionado à ceia do Senhor. Era apenas para celebrar a ceia. Eles estavam praticando algo totalmente diferente. Eles estavam se empanturrando. Eles iam para se alimentar, para comer muito. E como utilizavam o suco da uva ali, que é fermentado, e o suco da uva, mesmo ele sem a adição de álcool, com a fermentação, ele é adicionado um teor alcoólico. Então, se você ingerir muito, mesmo o suco da uva, depois de um tempo que ele está ali fermentando, vai embebedar do mesmo jeito. E aqueles irmãos que ingeriam muito alimento, que bebiam muito vinho, eles começaram a ir para a igreja de uma forma e sair diferente. Começaram a sair da igreja embriagados. E aqueles outros que não tinham condição financeira, eles mal tinham para celebrar ali. E muitas vezes saíam com fome. Aquilo criou um desconforto muito grande no meio da igreja. O apóstolo Paulo agora escreve para aquela igreja. E ele diz, olha, gostaria muito de elogiar vocês. Porque há um tempo atrás Deus fez grandes coisas em vosso meio. Há um tempo atrás vocês eram uma igreja padrão. Só que agora eu ouço dizer que algumas coisas têm acontecido e que têm alterado tudo aquilo que Deus havia colocado como bom e perfeito no meio de vocês. A nossa natureza, ela tem que ser vigiada. A nossa personalidade, a nossa maneira de ser como seres humanos, ela precisa ser dirigida, guiada por Deus. A partir do momento que nós deixamos que a nossa natureza ela nos guie, nos dirija, logo nós vamos nos afastar de tudo aquilo que Deus tem determinado para nós. Então, o sentido da ceia, que é algo lindo, espiritual, forte para nós, ele pode perder esse efeito. E foi o que aconteceu com aquela igreja. E Deus diz, olha, o apóstolo Paulo diz, olha, Deus, ele vai tratar com vocês se vocês não mudarem. E chegou um ponto que aqueles que tinham uma melhor condição começaram a julgar e a excluir aqueles mais inferiores, culturalmente, financeiramente. E aquilo também, aquela divisão que tirou deles a comunhão perfeita, também foi criticado pelo apóstolo Paulo. Ele não aceitava aquilo, porque ele sabia que o que Deus queria era diferente. Então houve ali uma divisão em todos os sentidos. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, nesse momento eu não posso vos elogiar, mas eu quero dizer que se vocês não se consertarem, algo Deus vai fazer em vosso meio. Que por causa das vossas atitudes, nós sempre lemos nesse mesmo texto mais à frente, por causa das vossas atitudes há muitos que estão doentes, que estão fracos, e há muitos que já foram. Porque vocês estão se colocando diante de Deus de uma maneira indevida, quando na realidade vocês deviam estar praticando aquilo que está no coração de Deus. O momento de cear ao Senhor, vocês estão tornando ele banal. E dessa maneira, o sacrifício de Jesus, ele se torna nulo. Isso traz consequências. E gostaríamos de analisar essa manhã algumas coisas que podem vir para a nossa vida e que nós precisamos analisar em relação à ceia do Senhor. Vem a interrogação hoje, que é um dia de cear. Vem uma pergunta para nós aqui. Estamos celebrando a ceia do Senhor corretamente? É tão trágico quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, a forma que vocês se reúnem está fazendo mais mal do que bem. E quando nós paramos para analisar isso vem de uma forma triste para o coração do cristão, de entender que a sua atitude pode estar fazendo mais mal do que bem. Então nós precisamos entender hoje, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Qual a atitude do nosso coração? O que é que nós estamos pensando e fazendo hoje aqui nessa manhã?
qual o grau de importância que existe para nós em relação à ceia do Senhor. Precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem que ser levada a sério. Quando o apóstolo Paulo fala de ceia, é algo que está ligado entre nós e o nosso Deus diretamente. E nós não podemos ligar essa ceia a algo humano, a algo vulgar, simples. Aquela igreja chegou a um ponto que começou a ver a ceia apenas como uma alimentação, um momento de se reunir para se fartar. E nós precisamos entender, irmãos, que é um momento de ceiar, é um momento especial, uma cerimônia, um cerimonial, aonde nós paramos para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós temos direito à salvação e à vida eterna por causa desse sacrifício que foi feito, amém? Hoje nós temos direito a estar na presença de Deus por causa de um sacrifício que foi feito. E esse sacrifício foi a morte de Jesus. E a ceia do Senhor, ela tem que ser tido como algo santo, como algo separado, algo especificamente para nós relembrarmos e agradecermos a Deus por tudo aquilo que foi feito. Então, é um momento muito, mas muito especial. Nós precisamos entender que cada elemento da ceia, às vezes nós dizemos, mas é apenas um pedacinho de pão, é apenas um cálice, um pouco do suco da uva. Sim, mas a grande importância está na simbologia. O que isso representa? O que aquele pão, um pedaço de pão que nós vamos ingerir daqui a alguns instantes, significa para nós? O que o cálice com um pouquinho de suco da uva simboliza para nós? É a simbologia, é o que ele significa que vai fazer toda a diferença. E nós precisamos entender, irmãos, que aquele pequeno pedaço de pão simboliza o corpo de Cristo quando estava sendo ali esmagado, quando ele estava sofrendo naquela cruz. Aquele pouco de suco da uva vai simbolizar o sangue. E quão importante é uma gota do sangue de quem quer que seja, principalmente de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, é importante observar. Quando nós paramos para ceiar, os instantes que antecedem a ceia são momentos de parar e analisar, de fazer uma reflexão, de entender, Senhor, o que eu... Esquecermos o irmão que está ao nosso lado e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nessa manhã, em relação a cultuar, em relação à ceia. Nós precisamos parar e dizer, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O texto, se nós continuarmos lendo a partir do versículo 23, ele faz um convite a nós nos examinarmos. Ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz, olha, pare e não vamos fazer como aqueles faziam, mas vamos fazer diferente. Vamos olhar para o nosso coração, vamos olhar para as nossas atitudes, vamos tentar entender quem somos nós diante de Deus. Em tão pouco tempo, sim, mas vamos entender o que somos, quem somos, o que estamos fazendo aqui hoje, qual a nossa finalidade ao ceiar. Não, é porque um dia eu me batizei e eu sei que tem que uma vez por mês ceiar o Senhor, que isso é coisa de crente batizado. Qual é o verdadeiro significado da ceia do Senhor para a nossa vida? Por que nós devemos fazer esse exame que Paulo afirma, que ele insiste, e ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Vamos analisar um ponto. Se você olhar para o lado ou para trás, alguns até para frente aí, você que está nos assistindo aqui, vai ser muito fácil, principalmente para aqueles que a gente conhece, nós apontarmos algumas qualidades ou defeitos, e às vezes a gente aponta mais defeitos na vida do nosso irmão.
Se nós temos uma certa afinidade com alguém, nós vamos conseguir puxar a ficha dessa pessoa. Nós vamos conseguir apontar erros, é muito fácil. Todos nós conseguimos apontar o erro de alguém. Nós nunca assumimos. Se alguém faz isso, faz com dificuldades. Mas nós nunca queremos assumir os nossos próprios erros. Tudo isso estava acontecendo naquela igreja de Corinto. E quando eles eram advertidos de alguma maneira, eles olhavam e diziam: aquele ali está errado, aquele outro ali está em pecado, aquele está comendo muito, aquele não está comendo nada. As pessoas começavam a apontar, os irmãos começavam a apontar os erros. Ao redor de cada um deles existia muito erro, mas nenhum deles conseguia enxergar o seu próprio erro. O que é que Jesus fala? Chega um momento que ele olha para as pessoas que estavam seguindo ali. Ele diz: olha, muitas vezes nós somos hipócritas. Nós queremos tirar um cisco que está ali no olho do nosso irmão. E esquecemos que em nosso olho tem um cisco gigante, tapando todo o nosso rosto. Porque é muito mais fácil nós apontarmos o erro alheio. É tão simples. É tão simples nós nos colocarmos na condição de juízes e queremos apontar o erro de alguém. E o apóstolo Paulo diz: olha, examine-se a si mesmo. Atende para o erro que está em sua vida no momento de cear. Aí você diz: eu não tenho erros. Aí nós paramos, fazemos uma reflexão rápida na palavra de Deus, analisando os textos que nós já conhecemos até hoje, todos nós, e chegamos a uma conclusão: existe algum ser humano perfeito? Não. Nenhum. E na nossa trajetória de vida, nós erramos. Como seres humanos, como cristãos, nós erramos. Cada dia. O mais impressionante, sabe o que é? É que o amor de Deus é tão grande para conosco. Mas nós não podemos também relaxar e querer apenas viver como aqueles irmãos estavam vivendo. E o apóstolo Paulo, ele nos leva a entender isso aí. Nós precisamos estar cientes do problema que está em nossa vida. O que é que nos impede de que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus? Porque nós sabemos. É impossível que um cristão convertido, ele diga que não sabe o que é necessário para estar na presença de Deus, porque nós sabemos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que para adquirir algo de Deus, a sua bênção, pelo menos a sua presença, que é essencial, nós precisamos estar no centro da sua vontade. Nós precisamos estar honrando ao Senhor com a nossa vida. O Senhor deixa claro na sua palavra que Ele não tolera as falhas que possam existir, que venham nos impedir de levar uma vida digna na presença dEle. Ele não tolera. Nenhum daqueles que já cometeram pecado na palavra de Deus, Deus deixou de qualquer maneira e disse: não, é só um pecadinho, fica aí que eu te amo. Não, Deus nos ama, mas o que existir de errado em nossa vida tem que ser retirado para que nós possamos alcançar a presença de Deus. E nós vivemos em um mundo onde nós analisamos só o erro das outras pessoas. É muito simples. É muito simples. Mas você não vê, principalmente hoje no mundo da informatização, no mundo da globalização, você já observou aí quantas pessoas vão para as redes sociais apontar os seus próprios erros? Não. Mas cometa algum erro, principalmente aqueles que estão na mídia, cometa algum erro que no outro dia vai ser uma chuva de informações, de palavras
apontando os erros e falhas daquela pessoa. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, olha, se você insistir em continuar nesse erro, está nesse texto aí mais para frente, a partir do versículo 23, nós vamos ler daqui a pouco na hora da ceia. O apóstolo Paulo diz, olha, se nós insistirmos, se vocês insistirem nesse erro, Deus ele vai julgar. Vai existir um momento do julgamento de Deus para todos nós. Independente do tempo que temos como cristãos ou não, os nossos pecados eles não vão deixar de existir. Não vão deixar de existir. Eles vão estar ali. Mesmo que nós não venhamos praticá-los mais, mas nós temos que nos aproximar de Deus e dizer, Senhor, isso esteve na minha vida por tanto tempo e eu quero que o Senhor venha tirar. E muitas vezes nós achamos que Deus ele esquece. Ah, não, Deus é apenas um bom velhinho que esquece daquilo que a gente faz. Não. Tudo aquilo que nós fazemos, que vai de encontro à conduta do cristão, vai ficar ali registrado, até que nós possamos nos aproximar de Deus. E a palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos, se nós nos aproximarmos de Deus e nós confessarmos, Ele será fiel e justo para nos perdoar os pecados. Posso ouvir um amém? E o apóstolo Paulo ele se preocupa que nós precisamos entender. E nós precisamos, irmãos, examinar nós mesmos e esquecer que naquele momento da ceia não é para estar olhando para o irmão, mas é para nós. Uma demonstração do grande amor de Deus é amar o nosso próximo. E quando nós paramos para só apontar o erro do nosso irmão, nós estamos cometendo um erro. Quando nós paramos para analisar a cruz de Cristo, ela traz para nós uma grande mensagem. O cristão precisa entender que a cruz não é apenas o local onde Cristo foi crucificado, aquele madeiro onde Cristo foi crucificado e ponto. Mas aquela cruz, ela traz para nós uma mensagem poderosa. De que Jesus, com seu infinito amor e sua infinita misericórdia, Ele permitiu que nós, pecadores, tivéssemos direito à salvação e à vida eterna. E nós fomos induzidos, nós fomos orientados a transportar em nossa vida a mensagem da cruz. Amém? A mensagem da cruz. E essa mensagem, ela traz amor, ela traz sacrifício, ela traz tolerância para com os nossos irmãos. Nós vivemos em um mundo onde estamos tão estressados, tão agoniados, o tempo é corrido, não temos tempo para nada e principalmente não temos tolerância para com o nosso próximo. A mortandade que hoje existe na face da terra, em partes, ela está ligada à intolerância em relação ao próximo. Pessoas que resolvem tirar a vida de outra pessoa por uma simples discussão, por uma palavra que foi falada. Muitas vezes algo que você diz, mas por nada aquela pessoa morreu. A intolerância. E nós, nessa nossa caminhada como cristãos, nós temos nos enveredado nesse mundo moderno e temos absorvido para nós todos esses costumes que o mundo tem apresentado. E vamos esquecendo que o cristão, independente do momento, independente da época que ele viva, ele tem que transportar em sua vida a mensagem da cruz. Ele tem que transportar em sua vida a palavra de Deus. Ela não ficou apenas para os apóstolos, não ficou apenas para os profetas, sacerdotes e reis, para os salmistas. Não. A palavra de Deus, ela ficou para nos acompanhar por toda a nossa vida. Independente do século, independente dos anos, independente do período da história, não importa.
palavra de Deus, ela está sempre presente, ela se encaixa em nossa vida, independente do período. Seja lá na Idade Média, na Idade Moderna, não importa. A palavra de Deus, ela vai sempre ter um destaque especial para nós. E nós precisamos trazer conosco todos os ensinamentos da palavra de Deus. E quando nós paramos de trazer esses ensinamentos para nós começamos a fazer o quê? Pela ausência de conhecimento da palavra, aquela ausência de conhecimento da palavra vai trazer para nós um vazio. E nós vamos preenchê-lo como? Com o conhecimento do dia a dia. E o cristão é diferente. Ele precisa ser diferente. O cristão precisa ser aquele que anda na presença de Deus. A partir do momento que nós andamos da mesma maneira do que aqueles que não aceitam a palavra de Deus, logo a nossa pregação é vã. Que adianta carregar o nome de cristão, a bandeira de cristão, e não ter em minha vida a mensagem da cruz, não ter em minha vida os ensinamentos da palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz: olha, Deus, ele não tolera isso. E nós precisamos entender, a comunhão era algo tão maravilhoso na vida daquela igreja, que começou lá no Pentecoste, e caminhava ali na vida da igreja, e chegou a um ponto que eles deixaram de lado os conhecimentos daquilo que era divino e procuraram aquilo que era material, e começaram ali agora a fazer o partidarismo dentro da igreja, e a bênção de Deus começou a sair do meio daquela igreja. Não vamos deixar que a bênção de Deus saia do nosso meio. Precisamos andar como igreja sempre. Precisamos transportar em nossa vida a mensagem da cruz sempre. Para que onde nós passarmos, onde nós venhamos a passar, que todos possam entender: esse ou essa pessoa, esse homem, essa mulher é diferente. O cristão, ele é diferente. A sua maneira de ser, a sua maneira de agir é diferente. Isso aí é a mensagem da cruz em nossa vida. E nós precisamos entender, precisamos ter esse senso de reverência ao Senhor, e não permitir que o mundo venha trazer para nós esses esses ensinamentos, esses conhecimentos que tiram de nós a reverência ao Senhor. Tudo aquilo que vem para nosso coração, para nossa mente, para nossa vida, para o nosso dia a dia, que não pertence a Deus, a primeira coisa que faz é tirar de nós a reverência ao Senhor. A rebeldia que vem ao nosso coração faz com que nós não venhamos a respeitar mais o Senhor como deveria. Quer ver uma coisa interessante? Deixe-me conferir a hora. Quando nós temos um filho, criamos ali, temos criança e vai crescendo, e chega uma fase da sua vida em que ela vai entrando pela fase da adolescência e vai adquirindo muitos conselhos, muitos conhecimentos, mas até então ela tinha só os conhecimentos do seu lar, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Então ela procurava seguir aquilo à risca, com muito amor e carinho, com total reverência. Mas um dia achou que a sua família, que os seus pais já eram caretas, e começou a adquirir conhecimentos lá fora. A primeira coisa que acontece, ele vai deixar de respeitar o pai ou a mãe como deveria. Aquela reverência já não vai mais existir. A nossa vida para com Deus é da mesma maneira. Sempre que nós nos distanciamos dos conhecimentos da palavra de Deus e contraímos para nós aquilo que o mundo apresenta, logo nós vamos nos achar autossuficientes. E a partir do momento que o homem se acha, o ser humano se acha autossuficiente, ele não consegue mais ter total reverência a Deus, porque ele acha que a sua capacidade o levará a caminhos altos. Vamos entender só uma coisa: nós temos muitas
mas muitas limitações. É só entendermos uma coisa: o mais forte, o mais inteligente, seja homem, seja mulher que está aqui, com um grau de intelectualidade maior que seja, qual de nós pode controlar ou saber o dia que nós vamos morrer? Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Precisamos entender que esse Deus que é tão grande, que é capaz de saber controlar o ar que respiramos, como vamos deixar de prestar total reverência a um Deus desse? Como vamos deixar de prestar reverência ao Deus que controla os nossos dias de vida? E muitas vezes nos entregamos ao pecado e voltamos as costas para Deus. Então, quando pararmos para cear, vamos ter total reverência a esse Deus. A mensagem da cruz traz para nós uma coisa interessante: a unidade. O apóstolo Paulo diz: olha, por que vocês estão assim tão separados entre vocês? Vocês estão se distanciando, estão julgando os irmãos, não estão mais amando um ao outro como deveriam. Enquanto alguns estão saindo empanturrados de comida, embriagados de tanto vinho, alguns irmãos estão voltando para casa com fome. É isso que foi ensinado a vocês? É isso que nós entendemos na palavra de Deus, o amor ao próximo? Nós precisamos entender, irmãos, que não podemos dizer que amamos a Deus verdadeiramente se nós não amarmos o nosso próximo. Eu vou falar uma coisa e imagino que alguns, talvez todos, concordem, que nós vivemos em um mundo hoje onde nós não conseguimos mais amar as pessoas como antes. O estresse que permeia a nossa vida, por tudo nós nos iramos, por tudo nós ficamos com raiva. É mentira? Você acha que isso é normal? É o cumprimento da palavra. Você já parou para observar que mesmo nós cristãos que conhecemos a verdade, por nada nós ficamos irados e depois a gente para. Por quê, Senhor? O Deus desse século. Estamos em um período onde Satanás ele está agindo com muita força, muita veemência. E ele tem disseminado no meio da sociedade esse mal, essa raiz maligna, que é a intolerância, a ira. E aí, cada vez mais, precisamos da mensagem da cruz na nossa vida. E Jesus ensinou, durante todo o seu ministério, deixou escrito na sua palavra, que nós precisamos amar o nosso próximo. Que nós não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos a nosso irmão. Irmãos, é algo imprescindível. O apóstolo Paulo, ele ainda fala que antes de cear, nós precisamos olhar para nós, fazer uma autoanálise, e aquilo que nós encontrarmos guardadinho lá no nosso coração, como diz o pastor Cláudio Duarte, que a gente tem um bocado de caixinha, né? Uma caixinha para cada coisa. E a gente vai lá naquela caixinha do pecado, que muitas vezes a gente guarda e bota aquela caixinha lá no fundo, para ninguém ver. E nós temos que, na hora da reflexão da ceia do Senhor, a gente tem que abrir a caixinha do pecado, infelizmente. E olhar se ela está vazia, se ela está cheia, está pelo meio ou transbordando. E antes de cear, dizer: Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre a minha vida. Nós sabemos, eu sei, você sabe, cada um de nós aqui sabe. O Rogério que está ali também sabe tudo aquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor. E que a gente passa o tempo todo, existe aqui alguma coisa errada, a gente pega um pano, bota por cima para ninguém ver. Mas deixa eu dizer uma coisa para nós não conseguimos esconder nada de Deus. O salmista
de forma muito sábia, ele diz: olha, eu nas minhas falhas e defeitos, tentei me esconder de Deus. Eu até tentei colocar o meu refúgio na montanha mais alta do mundo. Não sei se você estava pensando no Everest, no Aconcagua, mas ele pensou na montanha alta. Ele disse: eu vou colocar o meu refúgio no lugar mais alto. Mas depois ele pensa e diz: lá não vai dar certo. Ele diz: mesmo que eu desça as profundezas do oceano, lá no meio do Pacífico, em lugares profundos, quando eu acabar de mergulhar, que chegar lá, que me estabelecer, Deus vai estar ali. Ninguém pode se esconder de Deus. Nada que nós fazemos vai ficar oculto ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos diz: no momento de cear, vamos fazer uma reflexão. Vamos entender, pensar. Aí você diz: mas isso leva um tempo. Imagina, às vezes sim. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que dentro de uma fração de segundos passa uma vida. E a gente pode fazer uma autorreflexão ali e dizer: Senhor, tudo isso que tem acontecido em minha vida, eu quero parar, Senhor. Porque nós não podemos manter os nossos pecados em segredos diante do Senhor. Mas é necessário, não é só no momento da ceia. Muitas vezes fazemos isso, sabia? Hoje é dia da ceia. Senhor, me perdoa desse pecado, Pai. Entra na unção e vai tomar a ceia na bênção, cortando o laço. E quando é no outro dia, aquela caixinha do pecado se abre sozinha. Olha aquele pecado lá, não foi deletado. Aí a gente passa mais um mês, quando é numa outra ceia, a mesma coisa. O que estamos fazendo? Ah não, dando um jeitinho de esconder de Deus? Estamos nos enganando, ninguém esconde nada de Deus. Estamos enganando a nós mesmos. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles que agem dessa maneira vão terminar adoecendo espiritualmente, vão terminar perecendo. O apóstolo Paulo diz: olha, existe até aqueles que não existem mais, porque estão agindo erroneamente diante de Deus. Então precisamos nos arrepender de verdade e pedir perdão ao Senhor. E já estamos caminhando para encerrar. Nós precisamos, irmãos, ter a certeza que o arrependimento ele precisa ser sincero. Precisamos ter a certeza que o irmão que está ao nosso lado, talvez você olhe para o irmão que você vê todo dia aqui na igreja, você diz: eu te amo, irmão, isso é de coração. Mas a palavra de Deus está dizendo amar, não é o irmão, ele diz: ama ao teu próximo. Ele diz: olha, é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não gostamos de apontar os nossos erros. Sabe por quê? Porque nós nos amamos. Você sabe por que é que eu não gosto de apontar o meu erro? Porque eu me amo. Às vezes eu me olho no espelho e eu digo: meu Deus, que trabalho que Deus teve para fazer alguém tão perfeito. Não é? Você concorda comigo? Sabe por quê? Nós nos amamos tanto que não conseguimos apontar os nossos erros. Mas o irmão que está do meu lado, é fácil demais. Pode falar aí agora que eu puxo a lista dele todinha, a folha corrida. E a palavra do Senhor está dizendo: preciso amar ao meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso entender que ele tem falhas, mas eu também tenho. E que geralmente a falha que mais me incomoda em outra pessoa é porque eu também tenho. E nós não paramos para pensar dessa maneira. Então, queridos, cear o Senhor é algo muito importante. Eu tenho que pensar em ir para a igreja no dia de ceia. E tenho que pensar que a própria ceia já é um culto ao Senhor.
Eu tenho que pensar que ceiar é cultuar ao Senhor. E é um culto muito, mas muito especial. Porque eu vou estar refletindo quem eu sou, quem eu estou sendo nesse exato momento para a sociedade. O cristão, ele tem uma responsabilidade que, com o passar do tempo, parece que a gente esquece. Nós temos uma responsabilidade social e muitas vezes esquecemos. O cristão, ele tem que ser diferente. O cristão, ele tem a responsabilidade de, por onde passar, ele transportar a luz do Evangelho. Você sabe qual foi o grande erro de Jonas? Jonas era um profeta escolhido por Deus. Se não fosse Deus, não tinha dado a ele uma mensagem para ir para Nínive. Mas o grande erro de Jonas é porque ele olhava mais para ele do que para os outros. Ele queria o benefício para ele. Ele olhou para Nínive, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, cheia de ladrões, era uma prostituição terrível, era uma coisa louca. Ele olha com um profeta e diz: Deus mandou pregar para aquele povo, eu não vou. São todos pecadores, deixa que eles sejam exterminados. Egoísta. E nós cristãos da atualidade, às vezes nós agimos como Jonas. E quando falo isso, eu falo começando de mim, de todos nós. O cristão, ele precisa entender que a mensagem da cruz, ela é simples, mas muitas vezes nós não conseguimos transportá-la. É tão simples, tão resumida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E por que é tão difícil? Porque tudo que gira ao nosso redor nos leva para longe da vontade de Deus. Quer culpar alguém? Tem que voltar lá para o Éden, aonde surgiu aquilo que é chamado de natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, que nunca vai deixar de existir, infelizmente, mas precisamos aprender a conviver com ela. Essa natureza pecaminosa vai nos levar, sempre procurar nos levar para longe de Deus. E o cristão, com a ajuda do Espírito Santo, ele tem que pegar essa natureza humana e carnal e deixá-la presa debaixo do nosso pé e dizer: Senhor, eu quero viver tua vontade. Não vamos deixar que o cristão da atualidade seja aquele egoísta que pensa só em si mesmo, que pensa nas coisas humanas. Como falávamos aqui, acho que semana passada, nesse período de grande pandemia que estamos vivendo, adiantou de que aqueles que só pensavam no materialismo, não adiantou muita coisa. Agora, aquilo que é fundamentado em Deus, aquilo que é fundamentado na palavra, os seus valores permanecem intactos, porque aquilo que provém de Deus é imutável. Uma das qualidades de Deus, se você for analisar os atributos de Deus, se você for estudar teologia e nos atributos de Deus, vai ver que uma dessas qualidades é a imutabilidade. Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. O mesmo Deus que estava com Abraão lá quando ele viu aquela sarça, aquele pé de espinheiro ali ardendo, a sarça ardente, é o mesmo Deus que está aqui conosco nessa manhã. E Ele quer de nós, sabe o quê? Que nós tenhamos um coração limpo, que nós venhamos fazer um autoexame, um diagnóstico de nós mesmos. E por isso o apóstolo Paulo diz: olha, cada um examine-se a si mesmo. Ele diz: olha, vamos aproveitar para examinar todo mundo aqui. Ele diz: não, cada um examine-se a si mesmo. Ele estava dizendo: deixa o egoísmo de lado, examine a você mesmo. Esquece o irmão que está do seu lado, que ele vai fazer isso sozinho também. Mas vamos entender que o momento de ceiar é um momento onde relembramos o grande sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Não importa se estamos em 2021,
para os adolescentes e crianças que estão aqui, lá no futuro vão viver um período ainda mais moderno que o nosso, o Evangelho será sempre o mesmo. A mensagem da cruz terá sempre o mesmo efeito. E precisamos ensiná-los que é necessário honrar a Deus a cada momento da nossa vida, sem esmorecer, mas transportar essa mensagem linda e poderosa que é a mensagem da cruz. Então hoje, sim, é uma manhã especial, uma manhã onde vamos nos preparar nesse momento para celebrar a ceia do Senhor. Tão importante quanto qualquer cerimônia, seja ela qual for, a ceia do Senhor é um cerimonial ao nosso Deus. Então precisamos fazer com muita honra, com muito respeito e muito carinho. Amém?